Boa noite a todos os presentes e aos nossos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante José Amaral. Ele falará sobre o tema A Missão dos Espíritas. Ele é filósofo por formação e um dos oradores mais requisitados no movimento espírita. Há anos milita nas fileiras do espiritismo e conceituado palestrante. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo José Amaral. Boa noite, pessoal. Estão bem? Se vocês me perceberem lento, é porque eu tomei um remédio, o bicho dá uma cacetada na cabeça da gente. Se eu começar a falar bobagem, que se desliga isso aí. Bom, quando a gente fala de missão dos espíritos, a gente fica pensando que é alguma coisa extraordinário. Não, não tem muito extraordinário, não. É apenas a missão do espírita, a missão do espiritismo, é fazer com que a gente entenda mais claramente o que é ser um ser humano de bem. É construir seres humanos de bem. Essa é a missão do espiritismo, é a missão de cada espírita, e nós temos que firmar o pé nessa condição. Agora, o problema, o grande drama que a gente precisa de aprender cotidianamente é o que significa ser um homem de bem, o que significa ser esse ser humano que está de acordo com as leis que regem o universo, as leis divinas. Então, nessa hora, a gente pode falar com certeza que nós tivemos aqui no planeta Terra a visita extraordinária de um professor, de um mestre, que veio na hora que a humanidade estava mais ou menos pronta para receber esse nível de ensinamento. Ele veio para cá para colocar para nós o que significa ser um ser humano de bem. Ele vivenciou isso aí em cada minuto, em cada segundo da sua vida, e todo mundo que estava perto dele percebeu isso. Percebeu claramente. Algumas coisas assustavam, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Outras coisas, parecia que ele tinha pirado de vez, porque uma pessoa que chega e fala assim, você tem que amar até seus inimigos. Aí você pensa naquele cunhado, você pensa, né? Muita gente fala de sogra, muita gente fala daquele inimigo, entre aspas, que está no seu trabalho, no local de trabalho. Não, é amar mesmo, porque é o seguinte, a nossa história é essa. A missão espírita mais profunda é nos tornarmos conscientes e lúcidos seres humanos do bem, seres humanos de bem. Entender isso e colocar em prática no nosso cotidiano, nos mínimos detalhes. Então, o que a gente precisa? Entender Jesus. A doutrina espírita coloca para nós, na questão 625, que, numa pergunta que todos nós sabemos de cor, mas às vezes a gente não para pensar o que isso significa, o tamanho que é isso. Os amigos espirituais respondem a Kardec, numa pergunta que ele fez, quem que Deus deu para nós como referência, né? Não está escrito desse jeito, não. Quem que ele deu como referência para esse planeta de como ser um ser humano mais perfeitamente possível na condição em que a gente se encontra? Os espíritos respondem com duas palavrinhas. Vede Jesus. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, guia e modelo. Guia por quê? Porque está na frente. Jesus sempre está na frente. A própria linguagem dele diz isso. Ele assume essa condição. Tanto é que quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Ele estava lado a lado com o Pai.
Porque se ele tivesse próximo de nós, então ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra já está dizendo a posição e a localidade onde é que ele estava. Ele estava muito mais próximo de Deus do que a gente pode imaginar. Quer dizer, são as linguagens. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ele é referência de guia. Ele está mostrando o caminho. E modelo. Por que modelo? Porque o comportamento dele é o comportamento, por excelência, de um ser humano do bem. Um ser humano bom, generoso, caridoso, feliz, animado, entusiasmado, não desiste. Todas as qualidades que o ser humano pode colocar para si, em termos de automotivação, você vai encontrar em Jesus. Disponibilidade plena. Eu estou aqui, o que você quer de mim? Então, esse caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, obviamente, ele traçou um caminho dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a gente pode decodificar para a gente entender melhor, trocando em miúdos. Eu sou o caminho que te leva à compreensão da verdade sobre as leis divinas, e você, com isso, ao aprender isso, você vai decodificar o sentido da vida, o que significa viver aqui nesse planeta. É só isso. E eu vou traçar esse caminho para vocês de forma fácil, facinho. Eu vou começar de um ponto no processo evolutivo, geralmente é a predominância quase que absoluta do instinto, aonde a gente faz a bifurcação, né, da animalidade para a hominalidade. Quando o ser humano nasce, ali está a capacidade de simbolizar. A partir do momento em que você simboliza, você dá um upgrade, dá uma subida de degrau na compreensão dessas realidades. Então eu vou te dar todas as placas, eu vou botar todas as placas possíveis e imagináveis nesse caminho, para que você não se perca. E aí você vai estudar o Evangelho, você vai estudar as máximas de Jesus, você vai estudar todos os ensinos de Jesus, não tem como você não perceber que essas são as plaquinhas que você precisa nortear o seu caminhar pela vida. Se você presta atenção nessas plaquinhas, você vai chegar lá no topo da montanha, entre aspas, no topo, e receber o diploma com louvor. E o diploma com louvor é amar incondicionalmente a todo e qualquer ser humano. Até chegar lá, nós vamos ter que aprender a utilizar todas as plaquinhas que foram colocadas no caminho para nós. Todas. Sem deixar para trás uma sequer, porque nós precisamos de aprender exatamente isso. A nossa história evolutiva, o planeta Terra, que é um planeta que abriga um mundo de expiações e provas, nós estamos numa condição mediana já. Nós já estamos nos aproximando de momentos de transições em que o que vai prevalecer são emoções, sentimentos, tudo que já ultrapassou a metade do caminho em termos evolutivos. Apesar de ainda existir muita gente que ainda está atravancado no processo de evolução. Tem gente que única e exclusivamente age em função do instinto. Única e exclusivamente. Ele não faz nada senão pensando na sua sobrevivência, pensando no seu bem-estar, pensando no seu prazer, pensando em tudo que ele pode amealhar, mas é meu. Isso é predominância do instinto, ainda muito animalizado, onde o que você verá como um outdoor estampado nessa condição, nesse início de caminhada, é o orgulho e o egoísmo. Você ainda está vivendo em função
da predominância do orgulho e do egoísmo. Observem, quantas pessoas não dão conta de viver sem interesses? Quantas pessoas fazem trabalhos voluntários, se esforçam? Quantas pessoas atravessam o planeta Terra, vai lá para o outro lado do mundo e trabalham em condições absolutamente precárias, por amor a uma criança que ninguém sabe que ela existe no planeta, mas ele está lá, ele está presente, ele está fazendo a diferença para aquela criança, para aquele idoso, para aquela criatura que está em fuga. Esse indivíduo está lá. Aí você pega uma pessoa, fala, dá para você fazer alguma coisa para que você possa transcender esse interesse imediato em ser feliz, em ter prazer, e absolutamente voltado única e exclusivamente para o seu próprio umbigo? Na linguagem dos gregos, dá para parar de ser idiota? O idiota no grego é aquele que só pensa no umbigo, não vê nada mais além do umbigo. E é nessa hora que a gente percebe o seguinte: as plaquinhas de Jesus vão ensinando no meio do caminho. Abandona o egoísmo, abandona, ou pelo menos dome, mantenha sob rédea curta. Na hora que se manifesta, mantenha sob rédea curta. Quantos aqui não compram um bombom e vai para casa e esconde o bombom? Quantos? E na hora de abrir o bombom, abre devagar. Para não fazer barulho, porque sempre tem alguém que quer associar-se no prazer de um bombom. E sempre tem alguém interessado e manipulador, porque vira e fala assim, nem, deixa de ser ridículo, menino. Dá um pedacinho só, e faz cara de coitado. Tem gente que lambe tudo assim, para não ter que dar. Eu já fiz isso muito, viu, gente? Na escola, na escola eu fazia isso muito. Por quê? Porque nós somos criados assim, nós somos criados em função de uma necessidade de preservação. Isso é lei divina, é lei de conservação. Só que o seguinte, isso está completamente sem a doma, sem o jugo da consciência e da capacidade de ser lúcido, um ser humano lúcido. Nos animais, os animais vivem isso sem pestanejar. Agora, quando a gente começa a caminhar um pouquinho e a gente transcende o corpo biológico, na hora que a gente é capaz de fazer um movimento de encontro ao outro, a gente é capaz de fazer aquilo que a gente chama de empatia. Sabe? É um movimento complexo que a gente percebe muito quando a criança está com seus 5 anos de idade. 4 anos de idade, a criança começa a demonstrar o sentimento da empatia, uma relação de empatia. E aí você percebe isso quando ela chega para o pai e vira e fala assim, o cachorrinho está na chuva, põe ele para dentro. O pai ou a mãe ou o cuidador vira e fala assim, não, ele tem que ficar lá fora mesmo. Ou seja, aborta o processo do desenvolvimento de um sentimento que é absolutamente necessário para o nosso desenvolvimento do que é ser um ser humano do bem, que vai culminar no amor ao próximo, absolutamente, incondicionalmente. Aí você olha olha o movimento. A criança, ao ver o cão na chuva, ela sente como se fosse o cão. Ela empata com o cão e sente o frio que o cão provavelmente está sentindo e sente o desconforto de estar molhado. A criança volta em si e vira para o pai ou para a mãe e fala, põe ele para dentro. O pai sem noção, a mãe sem noção, fala, não, ele tem que ficar lá fora mesmo, ele está treinado, ele aguenta.
Ao invés de, às vezes, eu até aproveitava, pega o cachorrinho, gasta ali 15 minutos, enxuga o cachorrinho, espera a chuva passar, ou leva para uma casinha, geralmente, que tenha um telhado, para que ele não precise tomar chuva. E aí a criança vai olhar para você e entender que aquilo que você sentiu, que é para ela um esforço extraordinário de transcendência, foi valorizado. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão do cotidiano. Missão simples, de aprender a olhar o que o outro está sentindo. Sabe, marido e mulher, pai e filhos, olhar um para o outro e já saber o que está acontecendo e ir lá para... Você se comove num filme vendo uma cena dessa, mas dentro da sua casa você não presta nem atenção no que está acontecendo. É aquela velha história, né? Antes de casar, né, olha para o céu, as nuvens, a lua sai de trás das nuvens, né? A mocinha fala, nossa, querido, olha a lua, que bonita. Saiu de trás das nuvens e está tão brilhante. O cara olha para ela, é porque ela veio iluminar e transformar as suas faces prateadas para que eu possa admirar a sua beleza. Antes de casar, maravilha. Depois que casa, todo mundo sabe a história. Ô bem, a lua se escondeu atrás das nuvens. Você não está vendo que vai chover? Você não está vendo que está armando chuva? Nós temos que correr, sair daqui. Onde que está a transcendência? Você não evolui até lá o amor se você não abrir as portas para essa transcendência. Só no terra a terra, só na ordem biológica, você não faz nada mais além dos animais. Seres humanos, com a humanidade desenvolvida, é capaz de se comover com toda cena que te exige essa saída de si, o sentimento da empatia e sentir a dor do outro e voltar. Eu sou fã de filmes, sou um cinéfilo. Há pouco tempo eu fiquei impressionado com um filme. É impressionado porque é o seguinte, ele já foge do padrão. Ele foge do padrão. Quem não quiser spoiler, não assista. Quem estiver na internet, não assista, porque eu me dou o direito de dar um spoilerzinho. Porque o que me importa agora é ver como é que a coisa funciona. Como que os seres humanos têm uma norma, aquilo que é normal, a humanidade é dividida em 3 setores, por exemplo, num gráfico, você pode colocar em 3 setores. Você pode desenhar 2 retas no meio, e aqui no meio, em diagonal, é a humanidade que a gente chama de normal. Abaixo é a humanidade que a gente chama de carente, necessitada, miserável. Tá? Quem está na faixa do meio, olha para quem está na faixa de baixo e tem compaixão, muitas vezes. A faixa de cima é a faixa dos extraordinários. E quanto mais acima a pessoa se encontra, mais a faixa dos normais ou agridem ou idolatram. Às vezes o movimento é idolatram e depois agridem. E tentam derrubar de lá. Pega todos os grandes da nossa humanidade e estudem o que aconteceu com eles. Sócrates, Joana d'Arc. Quem é que ia falar com uma moça de pouco menos de 20 anos de idade? Ia fazer o que ela fez. A sociedade normal, na hora que vê esses ápices, essas coisas extraordinárias, ficam com medo,
ou agridem, ou idolatram. E aí a gente começa a perceber o seguinte: a nossa humanidade precisa ser desenvolvida nesses aspectos, todos os aspectos. Desde o início das plaquinhas que Jesus colocou para nós. Aliás, a ordem dos capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo é intencional, é exatamente para nos mostrar isso. Começa apresentando-se, aqui veio, o que a doutrina espírita quer com aquilo, qual o objetivo da obra. Depois vem mostrando como é que são os mundos, os tipos de mundos, e depois vem bem-aventurados os aflitos, e vai subindo na escala de compreensão e tornando cada vez mais complexo a relação dos seres humanos com os ensinos de Jesus, que levam necessariamente ao topo, que é a prática do amor absoluto, a prática do amor incondicional. Depois vocês chegam em casa e observem quase que toda a lógica de ascensão dos temas é mais ou menos esse caminho, são as plaquinhas do caminho que foram colocadas para nós a partir dos ensinos de Jesus. E o que o Espiritismo e os Espíritos acrescentam para que a nossa transformação espiritual possa ocorrer de forma eficiente e eficaz. Aí nós precisamos das ferramentas que a doutrina espírita coloca para nós, que é a vida futura, a consciência plena da vida futura, não apenas a crença na vida futura, mas é a consciência de uma vida futura com possibilidade de você verificar, em termos de relação de causa e efeito, qual será os prognósticos da sua vida futura, a partir da compreensão das leis de causa e efeito. Se você vive bem, obviamente você vai projetar um mundo melhorzinho. Aí o livro O Céu e o Inferno dá para nós essa relação. Nós só sofremos porque somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, então a necessidade é aperfeiçoar, nos tornarmos homens de bem. E quanto mais nos aperfeiçoamos, mais a gente diminui as relações de sofrimento, de desprazer e dor que a gente tem ao longo do caminho. Portanto, abrem-se as portas para a felicidade muito mais fácil. Não uma felicidade barata, mas uma felicidade construída, sentida, dentro do aspecto de uma construção elaborada internamente. E se pesquisa. Hoje a neurociência coloca para nós esse tipo de pesquisa. Tem uma pesquisa no YouTube que eu fico impressionado de ver, e eu me comovo com as criancinhas. Eles colocam a pesquisa do marshmallow, vocês conhecem? A pessoa dá um marshmallow para crianças, desde 1 ano e meio de idade até 14, 15 anos. E vira para ela e fala assim, ó, esse marshmallow é seu. Você pode comer, fazer o que você quiser com ele. Mas eu te proponho, se você aguardar eu ir ali fora e voltar, na hora que eu voltar, eu te dou mais um marshmallow. É um negocião, é um negócio da China, né? Você dobrar o capital em pouco tempo. Aí a moça sai e fica esperando, e a câmera filmando as crianças. Dá dó. Tem uns que ficam assim, ai, é a luta entre o prazer imediato e a construção de uma felicidade mais duradoura. Tem gente que, se você dá para ele uma semente, ele descasca e come. Outros plantam e esperam a árvore nascer. Qual é a referência? Segundo eles, aqueles que souberam adiar a frustração, adiar a sua felicidade, ampliar e superar as suas frustrações, esses foram os mais bem-sucedidos na vida até agora. E essas pesquisas me atraem, porque eu gosto disso. E
A pessoa às vezes fala assim, mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que a gente precisa de desenvolver as relações humanas nesse nível? Eu falei assim, ó, pega agora a última pesquisa que eu estava, né, observando. Até agora, se não me engano, são 74 anos de pesquisa. Começou na década de 30. Eles pegaram um tanto de gente, quase 900 pessoas, para fazer, se não me engano, é 900 pessoas, 600 ou 900 pessoas, para fazer esse teste de felicidade, para estudar a pessoa, o seu comportamento, a maneira de viver, o que viveu durante a vida inteira. E eles fizeram essa pesquisa ao longo de 74 anos. Sobraram agora, por último, acho que, se não me engano, 60 pessoas. E sabe o que eles chegaram à conclusão? Que a vida não teria sentido se não fossem as relações humanas. Nós precisamos das relações humanas. Nós necessitamos das relações humanas. Nós precisamos estar com. Nós precisamos ser companheiros, ser parceiros. E aí a gente começa a avaliar o seguinte: a nossa sociedade, nos últimos 60 anos, nós fizemos uma escolha. Essa escolha traduziu para nós algo que gostaria que vocês fizessem uma avaliação. Eu coloco como sendo o seguinte: se a predominância é do instinto, então, aonde começa, o que predomina é um instinto. Depois, as sensações. Isso está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor. As sensações é um pouquinho mais evoluído do que o instinto, mas ainda é só sensações. E aí vai. Se você vai para a condição de individualismo, o individualismo ou o trabalho da sua individualidade, quanto mais você trabalha a sua individualidade, mais você percebe-se no processo, e ao perceber-se, você percebe o outro. E a relação humana se transforma numa coisa deliciosa. E aí, se você desenvolve essa individualidade nesses termos, você vai para o encontro com o outro, você permite o encontro com o outro, e do encontro com o outro você vai aos sentimentos, dos sentimentos você vai ao amor. É uma escala mais ou menos lógica. A gente sai lá do instinto, vem desenvolvendo todas as nossas capacidades de sentir alguma coisa em relação ao outro, de nos associarmos, até chegar ao amor e à prática do amor incondicional. O problema é que nós, nos últimos 60, 70 anos, nós partimos para o individualismo, mas não no sentido da construção da individualidade, mas sim apenas pelo culto ao individualismo narcísico. O individualismo narcísico, aquele que tem mais ou menos uma característica de a si se basta, não importa o outro. Então, isso aí gerou uma necessidade de afastamento, a negação do encontro. E o egoísmo volta com força total, nos aproximando da escala inicial de evolução, que é o instinto. Hoje, as pessoas quase que não conversam umas com as outras mais. São difíceis você encontrar, por exemplo, grupos que são extremamente unidos. Até nas casas de oração, por exemplo, você vê, quando se formam pequenos grupos, né, às vezes não passa muito daquilo. E nós estamos boicotando a nossa trajetória evolutiva. É um boicote que pode nos trazer prejuízos, porque vai atrasar a nossa caminhada a partir da compreensão do que seria viver o cristianismo na sua pureza. Então, existe uma missão especial para os espíritos. Além de a gente entender o que significa a vida futura com um entendimento sólido,
A reencarnação passa para nós como sendo uma coisa lógica, porque a reencarnação, quando você entende a vida futura, a reencarnação salta aos nossos olhos. Através da mediunidade, que é um outro fator, a gente confirma, consolida os conhecimentos que a gente tem a respeito da reencarnação e da vida espiritual na sua trajetória de evolução. A reencarnação é tão chave, né? Ela se comporta como uma chave de entendimento, porque sem ela você não é capaz de entender determinadas coisas. Mesmo que você creia na vida após a morte, mas se você não tem uma lucidez e uma consciência acerca do que significa viver uma vida fora do corpo físico, no mundo espiritual, e quais as leis que regem essa relação das pessoas que estão no mundo espiritual com as pessoas que estão encarnadas, você vai ficar capenga porque você não encontrará respostas para determinadas coisas que dariam todo sentido para você compreender os ensinos de Jesus. Agora mesmo nós estávamos falando aqui, quando essa pessoa fala assim, o que um inimigo, quando um inimigo me agride, como é que eu me livro desse inimigo? A única forma, Jesus explicou para nós no orai e vigiai. Orai. Tanto inimigo no sentido físico, quanto inimigo no sentido espiritual. A partir do momento em que tenha acesso a você e pode te prejudicar, o que acontece? Orai e vigiai. Por quê? Porque pela oração você sobe seu padrão vibratório. E ao subir o seu padrão vibratório, você foge da sintonia com eles. Ele não te atinge mais. Resta a ele duas opções. Ou faz também a mesma coisa que você fez para subir, e aí nesse caso, para ele fazer isso, ele precisa aprender a amar. E se ele ama, ele vai lá para cima, e na hora que chegar lá em cima eu pergunto, ele ainda será seu inimigo? Não, porque senão ele não consegue sair do lugar que está. Então a única forma de você se livrar do inimigo, entre aspas, é você mudar a sua faixa mental, mudar a sua capacidade de entendimento. Domar o egoísmo, domar o orgulho, domar as predominâncias que estão próximas do instinto e abrir ao mundo da solidariedade, da fraternidade, da capacidade de ser caridoso, da capacidade de amar ao próximo. E aí, os espíritas têm uma missão especial que é pregar o desinteresse para os avaros. O avarento é um tipo de situação que denuncia claramente que ainda está lá no começo da história. Não é previdência, é avaro. É preso a determinadas coisas que são próprias daquilo que a gente chama de sobrevivência. O conhecimento da vida futura te dá condições de você entender como é que é viver fora do corpo. O conhecimento da reencarnação te explica como que você pode ter. Uma hora você necessita de bens materiais, outra hora você não terá condições de ter esses bens materiais. E às vezes você vai transitar por todas essas condições porque os seus projetos, né, serão colocados por você e com a ajuda dos amigos espirituais para que você aprenda mais rapidamente o que é ser um ser humano de bem. Então todos os seus projetos podem ser em função disso, mas você precisa da lucidez sobre a vida futura, você precisa de entender a lógica da reencarnação, você precisa de entender a capacidade que o ser humano tem de ver, sentir o que está no mundo espiritual. Abstinência aos dissolutos, você vai aprender a pregar, aprender a vivenciar. A abstinência, a capacidade de ser, né, metódico, a capacidade que você tem de negar às vezes esse prazer afoito a qualquer custo,
em função do equilíbrio, em função da vida mais plena, na construção ao longo da história. A mansidão aos tiranos. Dentro de você, aprenda isso, através da misericórdia, através da compaixão, através da indulgência, que nós já falamos tantas vezes aqui. Às vezes a gente fica muito preocupado em dar satisfação aos nossos instintos de sobrevivência, e a gente esquece que a gente precisa do outro para a caminhada evolutiva, porque é ele que vai me dar condições de exercitar essa caminhada para o topo, que seria o diploma Aprender a Amar. E pregai e pratiqueis a consolação e a fraternidade, a esperança e a paz. Consolação, a gente já sabe, significa entendimento, ilustração, iluminação, que você brilhe, que brilhe a vossa luz. E essa luz brilhando, você não tem condições de escondê-la. Por quê? Porque ela pertence ao mundo. A partir do momento em que você brilha, você vai ficar em posição de observação. Se você acende um fósforo em quilômetros de floresta escura, na noite, alguém verá esse fósforo. É mais ou menos isso. Quanto mais você se ilumina, quanto mais você entende a partir do seu comportamento, a partir da sua atitude, a partir da sua compreensão sobre o que significa ser esse homem de bem, você passa a ser luz. Mesmo que você não queira, as pessoas notam, as pessoas vão observar. Quando você chega na doutrina espírita e você faz as suas transformações devidas, você usa aquilo que aprende na doutrina e coloca em prática, o que vai acontecer na mesma hora? As pessoas que convivem com você vão notar. As pessoas que convivem com você vão perceber que você mudou. Mudou de forma diferente das mudanças que a gente é capaz de perceber. Mudou porque é o seguinte, você fica mais compreensivo, você fica menos egocêntrico, você fica menos necessitado de se impor. Você apenas respeita. Não no sentido da inexperiência do início. Às vezes a gente começa, por exemplo, entusiasmado, né? No livro dos médiuns está escrito, tem 4 tipos de espírito. Aquele que chega e fica entusiasmado e tudo para ele é espírito, e ele sai pregando para Deus e todo mundo. Ele vai na casa dos vizinhos, vai na casa dos parentes, vai na casa e começa a pregar e falar. É ainda o espírito que é inseguro, o espírito que ainda não tem convicções muito bem montadas. Então ele precisa da aprovação do outro, e quanto mais ele fala, mais... Se o outro virar e falar assim, não, esse negócio tem sentido, aí ele pensa com ele mesmo, ué, então está certo. Né? Porque no fundo, é uma insegurança que todos nós trazemos. É o princípio da caminhada. Aos poucos a gente vai percebendo. Tem aquele que é exaltado, tudo para ele é espírito. Se alguém pisa no pé dele, fala, é lei de causa e efeito. Não, menino, não é bem assim, não. A coisa não é desse modo que a gente interpreta as situações. Ele anda, ele viaja longas distâncias, viaja dia e noite para buscar alguém que está fazendo uma garrafada, não sei das quantas, que cura. A preocupação dele é preservação do corpo físico única e exclusivamente. Ainda é uma variação do prazer. Aí quando você começa a transcender, você começa a entender profundamente a doutrina espírita, e você começa a fazer as avaliações devidas, e a sensatez começa a entrar naquele período de acalmamento, de tranquilidade, que a gente chama de paz interior, aí você já começa a colocar as coisas de forma mais sensata. Você começa a estudar mais profundamente, você começa a entender melhor os conceitos, e quando você entende melhor os conceitos, você começa a entender qual é a sua missão pessoal diante de todo o processo de evolução num determinado planeta. Aí, nós fazemos
quase que necessariamente um degrauzinho a mais, nós subimos um degrauzinho a mais no sentimento de fraternidade. A fraternidade é quando a gente se sente irmão do outro. A fraternidade é quando a gente olha para o outro que está na caminhada com a gente e sente a compaixão, a misericórdia, a empatia, e é capaz de sentir: você me é irmão, você é meu irmão. A fraternidade é só isso. Frato, fratello, é irmão, é capacidade de ser irmão daquele que está caminhando com você na evolução. E a paz. A paz é a busca dessa harmonia interior. E a harmonia não é paz de água parada, não é coisa uníssona. A harmonia só se consegue, a harmonia eu conheço como um conceito da música. E a música, para ter harmonia, uma orquestra de 70 instrumentos, para ter harmonia, esses instrumentos precisam ser diferentes um do outro. O som é diferente. Mas quando o maestro puxa o primeiro acorde, se todos os instrumentos tocarem no mesmo tempo, você verá, aliás, você ouvirá um som só. Isso que a gente chama de harmonia. Então, conseguir a harmonia dentro de casa, na nossa família, às vezes as pessoas chegam perto da gente e dizem: Amaral, mas lá em casa é uma desarmonia, menino do céu, a gente não tem paz. A desarmonia que ele está querendo dizer, que ele está se referindo, é que cada um é diferente do outro. Você precisa se relacionar com cada um de forma diferente. Isso para as pessoas é desarmonia. E aí geralmente eu falo: menino, mas é isso que dá a ferramenta e a matéria-prima para que você saiba construir o que é harmonia. Tem que ter a diferença para a construção da harmonia. E a paz não é a paz de água parada, não é aquela paz de simplesmente de pântano. É a paz de ação. Jesus foi o homem mais pacífico que passou pelo planeta Terra. No entanto, foi o mais revolucionário. Foi o mais revolucionário. Reevoluiu a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender o que é ser um ser humano. Por quê? Porque ele mostrou um novo modo de ser sem sair das bases que ele tinha. Ele não veio para destruir a lei. Ele veio para pegar a lei que existia e dar um salto qualitativo extraordinário, respeitando as bases e continuando o processo. Então, foi o cara mais pacífico do planeta Terra até agora. No entanto, foi o mais revolucionário. Tanto é que o tempo se dividiu antes dele e depois dele. E é aí que a gente começa a entender. A nossa missão é só entender isso no nosso cotidiano, colocar isso em prática no nosso cotidiano, sem medo, sem desespero, sem maiores peripécias. Fazer a trajetória prestando atenção no caminho, prestando atenção nas placas indicativas que dizem para nós: por aqui é melhor. Por quê? Porque esse caminho que Jesus trouxe para nós é o mais rápido, mais eficiente, mais indolor, mais sem sofrimento que a gente pode ter. Se você escolhe, você tranquilamente chega mais rápido na felicidade e na capacidade de receber o diploma. E o diploma é o amor. Boa noite.